É o que diz o verso 17 daí para frente. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Por que que isso tem sido um problema? Porque a interpretação literal disso aqui tem causado grandes problemas no curso da história. Grandes problemas. Mas eu também leio as coisas que Jesus diz a partir de Jesus como chave hermenêutica. E conquanto um monte de teólogos que possam estar me vendo aqui já estivessem ansiosos, se pudessem falar para dizer, mas Caio, essa parte aí não está em alguns dos textos mais antigos, esse é o grande argumento. Eu digo, olha, para mim tanto faz, se está ou não está, porque tudo que está dito aqui, eu já vi acontecer. Eu vi acontecer na vida de Jesus, eu vi acontecer na vida de Paulo, eu vi acontecer na vida dos apóstolos, eu vi acontecer na vida dos meus predecessores em Cristo, como o reverendo Antônio Elias, como meu pai. Eu vi, na minha vida, quantas vezes? Em meu nome expelirão demônios. Meu Deus! Foi uma das coisas que eu mais fiz e são uma das mais tranquilas de fazer, é botar demônio para correr. Com a autoridade de Jesus. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Que não são essas coisas daí. Atatá, catá, peté, potó, putu, catá, larari, poti, patatá, tutá, aripati, xixoxó, xicará, cucumaçá. Tá? Isso é palhaçada desses caras. Qualquer idiota reproduz isso aí e interpreta essa maluquice. Oh, meu servo, eis que te levantei. É a mesma palhaçada. Só para enganar a gente quase descerebrada. Porque alguém que tem um mínimo de cerebração, de bom senso, de inteligência, de compreensão humana, não cai numa palhaçada dessa. Não tem nada a ver com essas línguas que Jesus menciona aqui, falarão novas línguas. No Pentecostes, estava cheio de galileus que só sabiam falar aramaico mal falado. Nem hebraico falavam. Quando o Espírito Santo derramou sobre eles, cada um deles começou a falar nas línguas que não conheciam de 17 outras nações presentes na cidade de Jerusalém, que os entendiam falando coisa com coisa. Falando das grandezas de Deus, das sublimidades, das transcendências, daquilo que eles nunca tinham aprendido filosoficamente em lugar nenhum. E eles entraram naqueles borbotões de sabedoria do Espírito Santo, mas tudo com começo, meio, fim, lógica. Palavras de grupos étnicos, nacionais e culturais espalhados em toda aquela região do Oriente Médio e da Ásia Menor. Daí ter sido um choque que espalhou aquela notícia para todo lado com tanta rapidez. Novas línguas. Agora, não é porque tem essa palhaçada aqui que as verdadeiras não acontecem. Acontecem. Pegarão em serpentes. Isso aqui não é aqueles testes dos idiotas lá das montanhas Apalaches, dos crentes, que criam cobras venenosas para testar como é que a fé deles está. Aí eles vão lá e pegam cobra e saem assim andando na igreja com aquela cobra venenosa. De vez em quando uma delas dá uma picada aqui, ó, ou na mão, ou seja lá. Toda hora tem alguém morrendo. Morrendo. A cobra só não pica quando ela está de saco cheio. Se ela estiver bem alimentada, ela não pica também. Agora, se ela estiver sendo provocada, ainda estiver com fome, bate um instinto de serpente ali, chato. E aí toda hora morre alguém. Porque Jesus, obviamente, não estava dizendo brinquem com as cobras, metam a mão no covil das bichas. Não, ele está falando de coisa acidental. Acidental, o que ele está dizendo é, vão, e por mais difícil que seja a viagem, o caminho, as circunstâncias, as situações, ilustrado isso com aquilo que na Bíblia carrega uma arquetipia violentamente forte, que é a serpente. Desde o deserto, desde Gênesis, começa tudo com Adão, Eva e uma serpente. Então está presente o tempo todo. Ele está falando de algo muito mais lato, muito mais dilatado, com um gradiente muito mais expandido. Uma aplicação extremamente maior e sem essa intencionalidade provocativa.
De modo que pegarão em serpentes, se as circunstâncias trouxerem perigo a vocês, não tenham medo, continuem andando desassombradamente pela fé. Mas não é pula do pináculo do templo, transforma pedras em pães. Pensar que Jesus tivesse dado esse mandamento literalmente era a mesma coisa que imaginar que ele tinha também pulado do pináculo do templo e transformado pedra em pães e feito qualquer outra idiotice, que ele nunca fez e se negou a fazer. Então não é aqui que ele vai se contradizer. Então você tem que entender Jesus, lendo Jesus a partir das práticas de Jesus. E nas práticas de Jesus não existe tentação a Deus nesse nível. Se acontecer, eu vou em frente. Eu não tenho medo do obstáculo nem dos perigos. Eu sei que se eu quiser servir a Deus no mundo, eu vou atravessar covil de serpentes, de salteadores, de demônios, de maledicentes, de invejosos, de gente peçonhenta, de línguas perversas, tudo isso. Não tenham medo disso. Isso vai fazer parte. E ele vai adiante e diz, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal outra vez, é acidente. Não caiam naquela paranoia de dizer eu não como nada que eu não tenha controle a respeito do que eu vou fazer como ingestão. Jesus está dizendo, se vocês forem como eu enviei, como eu fui enviado, e é como eu estou enviando vocês, o que eu disse? Comam de tudo que lhes derem. Aonde tiver um filho da paz e gente boa, podem se hospedar naquela casa. E em estando lá, não sejam seletivos, abençoem os alimentos e comam de tudo que lhes derem. Se em algum lugar tiver algum filho do maligno, cheio de ódio e de veneno na alma, que quiser me envenenar, Jesus diz, coma com a sua melhor consciência, na sua melhor ignorância, inocência e pureza, cheio de gratidão, louve a Deus. Você não sabe de nada, não pediu informação de nada, não quis saber de coisa alguma, só creu que era uma bondade de Deus alimentar-se. Se alguém está intentando mal contra você, é outra história. Não é preciso nem se informar. A gratidão é o antídoto contra esse veneno, contra a nossa vida, nossa alma, nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. A gratidão nos fecha, é o antídoto da graça contra o veneno da existência. E se impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Como acontece tantas e tantas vezes, meu Deus, o tempo todo. Acontece 1 trilhão de tentativas fajutas de gente que não crê em cura, não crê em nada, só está tirando onda, fazendo teatro. E um monte de gente que vai na superstição e no fetiche. É a fila que cura, é o pastor que cura, é a reunião dos 318 que cura, é isso e aquilo outro. Mas não é fé genuína, pura, quebrantada, sincera, humilde, e que chega e diz, Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas, que nada é maior do que a definição e a decisão do teu poder. Então, segundo a tua vontade, eu chego aqui com toda a minha fé, sabendo que tu podes me curar. E me ofereço em fé. Se esse é o teu desejo de transformar a minha vida num sinal da tua bondade hoje, para comigo e para com tantos, cura-me. Se isso não acontecer, eu sou teu, mas eu de antemão chego aqui sem nenhuma dúvida de nada, porque tu não tens nenhuma obrigação de me curar. E eu tenho toda a alegria de crer, porque eu sirvo a Deus por nada. Se Ele me curar, se Ele não me curar, se isto ou se aquilo, eu tudo posso naquele que me fortalece e não tem pré-condições, eu sou dele. Quando você vive assim, aí curas acontecem, milagres, demônios nem chegam perto. Não tem ser bruxificado, enfeitiçado, maligno, que reunindo todas as suas forças, possa fazer alguma coisa contra a sua vida, contra você, contra a minha vida. Eu não tenho medo, podia reunir todos os feiticeiros do planeta para concentrarem um mal contra mim, com hora marcada. Sabe o que ia acontecer comigo?
Nada. Nada. Eu sou habitado pelo mais valente, que vive em mim. Eu ando sem medo de nada. Eles que corram, porque eu estou aqui. Eu sinto nada. Nada. Não os temo em nada. Nem a soma deles todos. Não tenho paranoia de diabo nenhum, nem de homem algum, nem de poder nenhum, porque Ele está comigo, vivo e ressuscitado dentre os mortos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, ou, como muitos exegetas preferem, indo. Aqui seria um mandamento gerundiado, indo, ou seja, em todos os caminhos de vocês. Não é preciso que um grupo mande vocês enquanto vivem, e vocês vão ter que continuar vivendo. Somente alguns de vocês vão se dedicar exclusivamente a espalharem essa notícia, mas vocês, na maioria, vai ter que voltar. Quem pescava vai ter que voltar a pescar, quem semeava vai voltar a semear, quem cuidava de casa vai voltar a cuidar da casa, quem exercia funções públicas vai voltar a exercer, indo. Quem viaja em caravanas comerciais e vai de cidade em cidade, país em país, indo. Em qualquer que seja o lugar, ou a posição, ou o deslocamento, onde você estiver, você é um plantador de graça. Indo, portanto, vivendo, portanto, na locomoção do cotidiano, fazei discípulos. E a pressuposição é que eles não ficariam exclusivamente plantados num único lugar, que haveria de ter uma mobilidade transcultural no interesse deles, no espalhamento. Eles não iriam ficar morando em Jerusalém, nem fazer uma grande base em Tiberíades ou Cafarnaum. Só quem fosse gente de um cotidiano bem natural. Mas quem estivesse, de algum modo, impactado por aquilo, estava sendo mais do que estimulado, estava sendo enviado. É um envio, é indo. Façam discípulos de todas as nações. Aí não adianta dizer que tinha muita gente de todas as nações, que estava sempre em Jerusalém, prosélitos do judaísmo que vinham de toda a Ásia Menor. Não, ainda era muito pouco. Era ir para as nações, não era esperar que gente das nações viessem até eles. Ide. E indo, fazei discípulos, porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele começa falando da autoridade toda que foi dada a ele nos céus, significando dizer sobre todas as camadas dimensionais, sobre todos os principados, potestades, poderes, tronos, soberanias, todo e qualquer que seja a confederação de entes ou dimensões ou existências, eu recebi poder sobre todas as coisas, todo o poder me foi dado nos céus. Não é na atmosfera, é nos céus dimensionais. E na terra, e em tudo que existe nesse planeta. Toda autoridade. Então vão sem medo. Eu estou com vocês. Vão e façam discípulos, como eu tentei transformar vocês em gente semelhante a mim, com o que vocês têm, com o que vocês já alcançaram. Mostrem para as pessoas como é ser membro da nova humanidade. Jesus só tem interesse numa igreja que seja uma nova humanidade. Preste atenção no que eu estou dizendo. Preste atenção no que eu estou dizendo, clarinho, a vocês e o mundo inteiro. Jesus só tem interesse numa igreja que carregue em si a semente de uma nova humanidade. Nova humanidade. Ele não quer só organizar clubes, torcidas organizadas, brigando com catecismos, doutrinas
credos e confissões, e batiza com muita água, com pouca água, guarda o sábado, guarda o domingo. Essa palhaçada nojenta, que me enoja, não. Ele não deu a vida por essa coisa nojenta. Fiquem com essa igreja, ele não faz questão dela, ele está fora dela, querendo que haja alguém lá conversível, que ouça a sua voz e o encontre. Do contrário, ele está fora. Estou fora. Não tenho nada a ver com isso. Ele está querendo criar uma nova humanidade, uma nova criatura, uma nova criação, com uma nova consciência, com uma nova mente, com um novo olhar, com nova interpretação, com nova atitude, com nova postura, com a graça da solidariedade de Jesus sendo manifesta, do altruísmo de Jesus sendo expresso, da inclusão e inclusividade de Jesus e da imersibilidade de Jesus sendo demonstrados em todas as coisas, em todos os vínculos, em todas as culturas, em todas as subculturas, em todas as etnias. Façam discípulos, que sejam pessoas que cresçam para se tornar a minha imagem e semelhança. Gente de todas as nações, de todas as etnias, de todas as línguas, de todas as culturas. Não se preocupem em mudar culturas. Ensinem as pessoas a parecerem comigo dentro da cultura delas. Em cada cultura pode ter gente que se torne a minha cara, com as suas roupas, com as suas danças, com os seus cantos, com os seus assovios, com os seus instrumentos, com as suas cordas, com os seus atabaques, com suas flautas, com o que quer que seja. Façam essas pessoas conhecerem o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a oração, a alegria da comunhão com Deus, o privilégio de servir a humanidade inteira, olhando para a nova humanidade que há de ser herdeira de um novo corpo, ressuscitado de entre os mortos, que há de ser herdeira da absolutamente completa e finalizada mente de Cristo, que há de ser herdeira de todos os tesouros espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que há de ser herdeiro do lugar, já desde agora, e do privilégio de estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e que vão habitar uma nova sociedade ressurreta, glorificada, e que serão pessoas de uma nova humanidade para a qual o espaço-tempo existe, mas não os limita. Eles estão para além da limitação da morte, ou do tempo, ou do espaço, ou dos fossos, ou dos muros dimensionais ou de qualquer natureza. Vocês serão filhos dessa nova humanidade. É para isso que eu constituo um corpo, que só será igreja se tiver essa consciência. Se não tiver essa consciência, é um clube de crenças fanáticos que trocaram uma divindade por outra divindade e nada se transformou no coração deles.